Técnicas de análise de circuitos, análise nodal. Neste vídeo nós vamos resolver um exercício usando o método de inspeção. E como o próprio nome sugere, né, a palavra inspeção, nós vamos observar o circuito que nós temos em mãos. Esse é o nosso circuito e nós vamos observar e colher dados desse circuito. Como que é feita essa análise por inspeção? Bom, a análise por inspeção ela segue alguns passos. O passo número 1, nós identificamos os nós no circuito. É a análise nodal, então nós vamos identificar os nós no circuito. Então nós observamos um nó aqui, o qual nós vamos chamar de N1, um outro nó aqui que conecta todos esses componentes, nó número 2, e ainda outro aqui embaixo que conecta todos esses daqui, qual vamos chamar de nó número 3. Então, nós identificamos os nós do circuito. O nosso circuito tem 3 nós. O passo número 2 é escolher um desses nós como referência. E como que nós fazemos isso na maioria das vezes? Nós escolhemos o nó que tenha ele conectado, tem o maior número de conexões a ele. No caso, o nosso nó número 3 aqui é visível que ele tem o maior número de conexões. Também aquele, se pudermos escolher, aquele que está conectado ao terra. Isso facilita o nosso cálculo. Então, nosso nó número 3, ele tem um maior número de conexões, ele será o nosso nó de referência. E a tensão nele, nós já sabemos qual que é 0. O próximo passo, nós vamos identificar as tensões presentes nos nós do circuito. Então, nós temos o nó número 1 e o nó número 2. Nós não sabemos o valor nem da tensão aqui, nem na tensão no nó número 2. Nós vamos chamar elas de V1, né, que é a tensão no nó número 1, nós não sabemos, nós estamos procurando, e V2, que é a tensão no nó número 2, também não sabemos, são duas incógnitas. O próximo passo, nós vamos identificar as fontes de corrente conectadas aos nós. Nós temos essa fonte de corrente aqui e essa outra fonte de corrente. E nós vamos fazer uma relação dela com o nosso nó. Aqui nesse nó, a corrente, o sinal da corrente, ela está saindo do nó. Então vamos chamar essa fonte de corrente número 1, porque está conectada ao nó número 1. E como ela está saindo, nós vamos usar o sinal negativo para nos referir a ela. 2,4 ampere. E a nossa outra fonte de corrente aqui, a gente observa que ela está entrando nesse nó. Então, a nossa referência é positiva aqui. Então, ela é mais 3,2 amperes. Então, nós temos o valor das fontes de corrente, nós já identificamos 2 valores aqui. O próximo passo, nós vamos identificar as condutâncias elétricas em cada nó. Então, vamos lembrar que condutância elétrica ela é definida pela letra G e é o mesmo que o inverso da resistência. Então, se sabemos a resistência do nosso circuito, sabemos, né, os resistores aqui, nós podemos calcular a condutância. Nós temos esse resistor, esse e esse aqui. Nós temos 4 resistores no circuito, significa que vamos ter 4 condutâncias. Nós vamos chamar de G1, G2, G3 e G4. Cada um se refere a um resistor. O próximo passo, passo número 6, nós vamos pegar todos esses dados, e aqui eu quero lembrar que G1, G2, G3 e G4 são dados numéricos, porque nós temos os valores desses resistores, estão aqui no nosso circuito. Então, o passo número 6 é organizar todos esses dados em matrizes. Vamos aqui, nós vamos ter a matriz da condutância, a matriz da corrente e a matriz da tensão. Deixa eu apagar aqui, só para abrir espaço, eu vou apagar os passos 4 e 6, que nós vamos organizar tudo isso em matriz e vai ficar fácil de ver onde estão esses valores que nós já retiramos, né, colhemos do nosso circuito. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, nós vamos montar a matriz da condutância. E nós temos, então, 2 nós no circuito, os quais nós estamos procurando saber quais são as tensões nesses nós.
nós temos o nó número 1 e o nó número 2. Então, vamos montar as nossas matrizes. Aqui colocamos o 1, o 2 e vamos lá. Então, essa matriz ela tem duas colunas, dois nós e duas linhas. É sempre uma matriz quadrada. Então, nós identificamos os valores com relação a um determinado ponto. Então, com relação ao nó 1 e a ele mesmo, nós vamos ver quais as condutâncias que estão relacionadas com o nó 1. E nós somamos essas condutâncias. Então, nós vemos aqui, essa aqui é uma condutância e essa é outra condutância. Então, lembrando que G é igual a 1 sobre resistência. Então, nós vamos ter aqui G1 mais G2 nesse ponto. Aqui em nó 1 com relação ao nó 2. O que nós temos entre eles? Nós temos essa resistência aqui, que nós vamos colocar em forma de condutância. Só que quando nós estamos comparando um nó com o outro, nós usamos o sinal negativo. Então, é menos G2. Agora, nós vamos usar o nó 2. O nó 2 comparado com o nó 1 de novo. É a mesma coisa, nós temos a resistência número 2, que é a nossa condutância número 2. E o nó 2, com ele mesmo, nós vemos todas as condutâncias que estão relacionadas com esse nó. Se nós olharmos aqui, nós temos essa e essa. Então, nós temos G2 mais G3 mais... eu vou colocar aqui, passa um pouquinho, mas vocês sabem que é aqui. Então, nós temos a soma. Então, na diagonal dessa matriz quadrada aqui, nós temos a soma das condutâncias relacionadas com o próprio nó. Aqui, nó 1 com nó 1, nó 2 com nó 2. E aqui, o que há entre os nós. Vamos, então, colocar isso em forma de números, né? Então, a nossa matriz da condutância vai ser, nós temos 1 sobre 125 mais 1 sobre 25. Aqui nós temos menos 1 sobre 25. Aqui nós vamos ter de novo menos 1 sobre 25. E aqui 1 sobre 25 mais 1 sobre 250 mais 1 sobre 375. Essa é a nossa matriz. Então, uma matriz 4x4, duas colunas, duas linhas. É a nossa matriz da condutância. Deixa eu apagar de novo aqui para a gente abrir um espaço, que o nosso espaço é pequeno. E nós vamos montar agora a matriz da... Melhor, deixa eu apagar tudo isso daqui, que fica mais fácil para a gente visualizar o nosso passo final aqui, que é o cálculo das tensões. Eu vou também mudar essa parte aqui para o canto. Deixa eu colocar para cá. Paste. Aqui tá bom. Então, nós temos, essa é a nossa matriz da condutância. Nós vamos montar então a nossa matriz da corrente. Corrente vai ser mesma coisa, nós temos que ter nó 1, nó número 1, deixa eu colocar aqui. E o nosso nó 2, aqui. Então, a nossa matriz da corrente, nós já sabemos os valores, né? Nós já coletamos esses valores no começo do vídeo. Só para lembrar, essa é a nossa fonte de corrente número 1, que está relacionada com o nó número 1. E nós vamos colocar o valor dela aqui, 2,4. Só que como ela está, o sentido da corrente, ela é saindo do nó, nós temos o sinal negativo. A fonte de corrente número 2, 3,2, ela está entrando no nó número 2. E é positivo, eu não vou colocar aqui. Bom, nós temos então a condutância, a corrente
E agora nós queremos calcular a tensão. A tensão, deixa eu colocar aqui, a matriz da tensão. Como seria essa matriz também relacionada no 1, no 2, nós não sabemos. Então, nós vamos colocar as incógnitas aqui, V1 e V2. Temos condutância, corrente, tensão. Temos os valores da condutância, os valores da corrente e os valores da tensão. O que isso nos lembra? Lei de Ohm. Tensão igual resistência vezes corrente. E o que é a nossa resistência? Ela também é o inverso da nossa condutância. A condutância é o inverso da resistência, a resistência é o inverso da condutância. Aqui nós temos a nossa corrente. Agora fica assim para vocês. Se vocês vão calcular fazer esse cálculo de matrizes, que vai ser uma multiplicação na mão, eu sugiro que vocês isolem a corrente nesse lado e multipliquem a tensão com a condutância. Então ficaria, eu vou colocar aqui para cima uma flechinha aqui. Vamos lá, fica a nossa condutância vezes a nossa tensão é igual à nossa corrente. Então vocês vão fazer todo o cálculo algébrico e achar a tensão número 1 e a tensão número 2. Eu vou usar um software, que vocês também, se vocês tiverem calculadora gráfica, ajuda bastante. Eu estou usando um software chamado FreeMath. Então vamos passar para ele aqui. Se a gente ver, eu já entrei com os dados, né? Essa é a nossa condutância relacionada com o nó número 1. 1 e 1, nós temos a soma das condutâncias. O nó número 1 com o nó número 2. Esse é o nó número 2 com o nó número 1. E aqui a soma das condutâncias em relação ao nó número 2. Aqui eu também já entrei os dados, a corrente número 1, da fonte de corrente número 1 e a fonte de corrente número 2. Esse é um software, ele está usando a simbologia americana. A gente está vendo que ao invés da vírgula nós temos o ponto, então vamos pensar que aqui é a nossa vírgula. E agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar, fazer o cálculo, né, da multiplicação das matrizes, inverso da condutância vezes a corrente. Deixa só eu voltar aqui, só um minutinho. Então, eu estou usando o software FreeMath e como esse cálculo vai ser feito pelo programa, eu vou usar a seguinte expressão. Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui, vamos ver se fica mais claro. Eu vou usar a tensão vezes o inverso da condutância dessa matriz aqui. Eu não vou calcular ela à mão, então eu uso o software para fazer isso para mim, vezes a matriz da corrente. Porque aqui eu tenho os dados numéricos, aqui também. Então, são esses dados que eu entrei no programa FreeMath. Eu entrei a soma dessas condutâncias, esse valor, eu tenho então duas linhas e duas colunas para condutância e uma coluna e duas linhas para corrente. Vamos voltar para o FreeMath. Então, aqui é a nossa condutância, a corrente. Eu vou digitar aqui para a gente calcular. A nossa tensão, então, vai ser igual inverso da condutância vezes a corrente. Então, aqui que o software calculou para nós vemos aqui, essa é a nossa V1 e essa é a nossa V2, 25 e 90. Vamos passar aqui, voltar para cá. Nós temos que V1 igual 25 volts e V2 igual a 90 volts. Então vocês viram que foi muito simples usando o cálculo em si, ele foi muito simples porque nós usamos o software FreeMath aqui para fazer o cálculo para nós. Muitas vezes eu uso a calculadora gráfica, mas se você tem que fazer isso à mão, você vai ter que ter o conhecimento de cálculo de matrizes. E lembrando que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual, né? Aqui nós temos duas colunas, ao número de linhas da segunda matriz, para você poder fazer esse cálculo. Então é isso. No próximo vídeo eu vou só fazer um vídeo mostrando
como esses valores podem ser medidos direto no circuito. Para isso eu vou usar o software Multisim. Então era isso, obrigada, até o próximo vídeo.